Imagine acordar um dia e sentir que a sua vida não começou quando você nasceu. Imagine carregar dentro de você memórias vívidas de lugares onde nunca esteve, de pessoas que nunca conheceu e até de mortes que nunca viveu nesta existência. Parece roteiro de filme, não é? Agora pense, e se eu te disser que existe uma mulher que não apenas lembra de uma vida passada, mas de 6 diferentes vidas, cada uma com detalhes tão impressionantes que até cientistas ficaram sem palavras? Antes de mergulharmos nesse caso, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui todos os dias da semana trazemos histórias reais que vão desafiar sua visão sobre a vida e a morte. Se a morte não fosse o fim, quantas vezes você já teria vivido? Primeiros sinais. A protagonista dessa história não era uma criança comum. Desde cedo, frases estranhas escapavam de sua boca. Enquanto outras crianças pediam brinquedos ou doces, ela dizia: "Eu já tive isso em outra vida." Essas frases deixavam seus pais desconfortáveis. No início, todos riam, achando que era apenas imaginação fértil. Mas quanto mais crescia, mais os relatos ficavam coerentes e assustadoramente detalhados. Ela falava de aldeias, descrevia casas de pedra, vestimentas de séculos atrás e até armas que nunca tinha visto em livros infantis. Como explicar quando uma criança de 5 anos consegue descrever batalhas históricas, cidades distantes e até costumes de povos que ela nunca estudou? Coincidência, ou memória de outra vida? Com apenas 4 anos, começou a acordar de madrugada chorando. Dizia que estava morrendo em uma cama de madeira, cercada de pessoas com roupas rústicas. Chorava dizendo: "Minha mãe está aqui, mas não é essa mãe. Eu tive outra mãe." Era o início de suas lembranças da primeira vida, uma camponesa humilde, que viveu numa pequena aldeia e morreu de uma doença misteriosa. Ela descreveu o cheiro da palha, o gosto amargo dos remédios caseiros e até os sons de sinos de igreja tocando ao longe. Sua mãe atual decidiu anotar cada detalhe em um caderno. E quanto mais anotava, mais percebia que aquilo não era fruto de imaginação passageira. E aqui eu te pergunto, será que os sonhos mais estranhos que temos não são apenas sonhos, mas fragmentos de vidas que já vivemos? A segunda vida. Aos 7 anos, os relatos mudaram completamente. Agora ela dizia ter sido uma mulher de classe alta, vivendo em um palácio iluminado por tochas. Falava de vestidos pesados, de criados correndo pelos corredores e de festas luxuosas. O detalhe mais impressionante, mencionava sempre um colar de pedras preciosas que carregava consigo. Anos depois, em uma visita a um museu, ela parou em frente a uma vitrine e disse: "Esse é o meu colar. Eu usava isso." O objeto era uma peça histórica autêntica, idêntica ao que ela descrevia. Coincidência? Ou estamos diante de uma memória que sobreviveu à morte? A terceira lembrança. Já adolescente, relatou uma vida comum, mas dolorosa, a de uma mulher simples que morreu afogada. Ela descreveu a correnteza, o desespero de gritar por ajuda e o frio que invadiu seu corpo antes do fim. O mais perturbador? A mulher atual tinha um medo irracional de rios e nunca conseguiu aprender a nadar. Para psicólogos, isso poderia ser um trauma herdado. Mas herdado de onde, se ela nunca viveu essa experiência nesta vida? Será que nossos medos mais profundos são ecos de mortes que já tivemos? O soldado. Quando jovem adulta, lembrou de ser um homem, um soldado em plena guerra. Falava das trincheiras, do cheiro de pólvora e da dor de levar um tiro no peito. Dizia que morreu ali, diante dos colegas de farda. A cicatriz que carregava. Uma marca de nascença no mesmo lugar do ferimento descrito. Como explicar quando uma memória coincide exatamente com uma marca no corpo físico? A quinta vida. Mais tarde, descreveu uma vida como mãe de família. Falava do amor pelos filhos e da dor de morrer no parto. Ao contar essa lembrança, chorava compulsivamente, como se ainda sentisse o vazio de ter deixado os filhos órfãos. A sexta vida. Por fim, descreveu a vida de uma jovem artista. Pintava, escrevia poesias e sonhava em viajar. Seu fim foi trágico. Morreu em um acidente inesperado. O curioso. A mulher atual tinha talentos artísticos desde cedo, mesmo sem nunca ter estudado. Será que nossos talentos naturais são lembranças despertas de vidas passadas? O impacto na família. Seus pais, anticéticos, ficaram assustados. Decidiram levar seus relatos a estudiosos. O caso chegou a pesquisadores internacionais, que começaram a documentar cada detalhe. Muitos ficaram sem explicação. Ela falava com emoção, gesticulava como quem revivia cada cena e, em alguns momentos, chegava até a adoecer fisicamente ao narrar suas mortes. O que você faria se tivesse diante de você alguém que,
ao falar de outra vida, chorasse e sofresse como se estivesse revivendo tudo ali, na sua frente. O mais impressionante era a riqueza de detalhes, nomes de pessoas, descrições de cidades e até costumes que foram confirmados mais tarde por historiadores. Não era apenas uma vida lembrada, eram 6. E cada uma deixava um rastro no presente, medos, talentos, cicatrizes e até expressões usadas em séculos anteriores. Agora me diga, será que todos nós carregamos cicatrizes invisíveis de quem já fomos? Esse primeiro bloco mostra o retrato de uma mulher marcada por 6 existências, cujas lembranças não apenas desafiaram sua família, mas chamaram a atenção de cientistas do mundo inteiro. Você acredita que ela realmente reviveu essas 6 vidas, ou que tudo isso é apenas fruto de uma mente criativa? Se essa história mexeu com você, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos blocos, onde vamos revelar como cientistas do mundo inteiro reagiram a esse caso chocante. O que você faria se, de repente, recebesse a visita de cientistas, jornalistas e documentaristas internacionais, todos fascinados com a sua história? Não por causa de uma invenção ou por fama passageira, mas porque você afirma lembrar de 6 vidas diferentes, cada uma com detalhes assustadoramente reais? Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Seus relatos, que começaram dentro da própria família, passaram a ser observados pelo mundo inteiro. O que antes era apenas um mistério doméstico agora se transformava em um fenômeno mundial. Já aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar para sempre a forma como você entende a vida e a morte. Se até a ciência não consegue explicar, será que estamos diante da prova definitiva da reencarnação? O primeiro contato com pesquisadores. A virada aconteceu quando um professor universitário da região ficou sabendo do caso. Ele era um cético declarado, acostumado a desmentir histórias sobrenaturais. Mas algo chamou sua atenção, a consistência dos relatos. Ele decidiu viajar até a cidade da mulher e gravar suas entrevistas. Com um bloco de anotações na mão e um gravador de voz, passou horas ouvindo-a falar sobre as supostas vidas passadas. O que mais impressionava era a clareza e a riqueza de detalhes. Ela descrevia a arquitetura de palácios antigos, rituais esquecidos, armas de guerra que não eram mais usadas há décadas, e até expressões idiomáticas de regiões que nunca havia visitado. Mais tarde, parte dessas informações foi confirmada em registros históricos. Como alguém sem acesso a livros avançados, sem internet e sem viajar pelo mundo poderia narrar tantos detalhes com precisão quase fotográfica? Repercussão nacional. O professor ficou tão impactado que decidiu publicar um artigo em uma revista acadêmica local. Ele não dizia que acreditava na reencarnação, mas ressaltava que os dados apresentados não poderiam ser ignorados. Esse artigo viralizou. De repente, estudiosos de outras cidades queriam entrevistar a mulher. Psiquiatras buscavam compreender se era delírio, memória falsa ou traço de algum transtorno. Historiadores estavam ansiosos para confrontar os relatos com documentos. Jornalistas enxergavam ali um prato cheio para uma matéria de impacto. E a cada entrevista, a mulher revelava novos fragmentos de suas vidas passadas. Alguns detalhes foram confirmados mais tarde nos arquivos históricos. E se cada lembrança espontânea que temos, cada déjà vu ou sonho vívido, for na verdade uma janela para uma vida passada? O choque dos psiquiatras. Entre os profissionais que se aproximaram estava um renomado psiquiatra da capital. Ele viajou com a intenção de desmontar o caso. Mas, após horas de entrevistas, saiu de lá intrigado. Ele aplicou testes de sugestão, verificou o grau de criatividade, avaliou possíveis traços de esquizofrenia ou distúrbios de memória. Mas nada indicava que aquela mulher estivesse delirando. O mais impressionante era que, ao narrar as memórias, ela apresentava reações emocionais intensas. Chorava, tremia, ficava sem ar e até demonstrava dores físicas correspondentes às mortes que dizia ter vivido. Será que a mente humana é capaz de inventar emoções tão reais? Ou estaríamos testemunhando memórias autênticas que atravessaram o tempo? A chegada da imprensa internacional. A notícia se espalhou como fogo. Jornais estamparam manchetes. Mulher afirma lembrar de 6 vidas diferentes. Cientistas não têm explicação. Equipes de televisão vieram gravar documentários. Revistas espirituais a tratavam como evidência da reencarnação. Revistas científicas a viam como um enigma psicológico. De uma jovem anônima, ela se transformou em um rosto conhecido em todo o país. E logo, o caso ultrapassou fronteiras. Repórteres de fora começaram a cruzar oceanos para ouvir sua história.
Será que o mundo realmente está preparado para aceitar que vivemos várias vidas? Reações céticas. Nem todos ficaram convencidos. Alguns críticos diziam que ela poderia ter lido sobre história e inventado. Outros alegavam que sua família estava apenas atrás de fama. Mas havia um problema com essas hipóteses. Muitos dos detalhes que ela revelou não estavam em livros comuns. Algumas informações só eram encontradas em arquivos raros, documentos esquecidos em bibliotecas antigas. Como uma mulher sem formação acadêmica teria acesso a isso? Coincidência demais. Ou a mais forte evidência de que a alma nunca morre? O envolvimento de universidades internacionais. Foi nesse ponto que universidades estrangeiras decidiram investigar. Pesquisadores da Universidade da Virgínia, famosa por seus estudos de reencarnação, enviaram representantes para entrevistar a mulher. Eles passaram meses acompanhando seus relatos. Gravaram depoimentos em áudio e vídeo, cruzaram informações com historiadores, analisaram a consistência narrativa. O que descobriram foi impressionante. Ela nunca se contradizia. Mesmo em entrevistas separadas por meses, repetia os mesmos detalhes com a mesma clareza. E aqui surge a grande pergunta. Se universidades respeitadas dedicaram tempo a esse caso, não seria porque havia algo realmente extraordinário acontecendo? O lado humano. Mas por trás da fama, havia dor. Ela dizia que não era fácil carregar tantas memórias. Muitas vezes acordava esgotada, com sensação de que estava vivendo várias vidas ao mesmo tempo. Sonhava com suas mortes passadas, chorava lembrando dos filhos que perdeu em outra vida, sentia medo de água por lembrar do afogamento. O peso psicológico era tão grande que ela chegou a dizer: às vezes queria não lembrar de nada. E você, suportaria viver sua vida atual carregando também os traumas de 6 outras existências? O ápice aconteceu em uma entrevista televisionada ao vivo. Enquanto falava sobre sua vida como soldado, começou a tremer. Apontou para o peito e chorava dizendo: foi aqui que o tiro me matou. No mesmo instante, a câmera mostrou sua marca de nascença. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Cientistas que estavam no palco ficaram visivelmente abalados. Foi a cena que selou seu caso como um dos mais extraordinários já registrados. Será que estamos diante do maior mistério da humanidade? O bloco 2 nos mostra como um relato familiar se transformou em um fenômeno internacional. De um simples caderno de anotações da mãe, a história se espalhou pelo mundo, chegando a laboratórios, conferências e documentários. Enquanto alguns acreditavam que era prova definitiva da reencarnação, outros viam como um enigma psicológico sem solução. Mas todos concordavam em algo: o caso era impossível de ignorar. E você, acha que a ciência deve aceitar casos como esse como evidência real, ou ainda é cedo demais para afirmar que vivemos várias vidas? Se essa parte da história já te deixou arrepiado, se inscreva agora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Porque no próximo bloco vamos revelar os detalhes de cada uma das 6 vidas lembradas por essa mulher. Histórias tão emocionantes que podem mudar para sempre sua visão sobre a morte. Você já se perguntou se os seus maiores medos, aqueles que você não consegue explicar, podem não ter nada a ver com esta vida? Imagine acordar de madrugada, em pleno século XXI, mas com lembranças tão nítidas de séculos atrás que parecem mais reais do que seus próprios sonhos. Antes de continuar, já se inscreve no canal porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você encara sua própria existência. E se eu te dissesse que uma mulher foi capaz de relatar 6 vidas passadas diferentes, e que os detalhes que ela trouxe deixaram até cientistas desconcertados? Vida 1. O soldado ferido em batalha. Ela começou descrevendo uma vida como soldado no século XIX. Não era um relato vago. Ela falava de uniformes esfarrapados, botas pesadas cobertas de lama e cheiro de pólvora queimando no ar. Detalhou como recarregava uma espingarda de pederneira, explicando o processo de colocar a pólvora, comprimir a bala e preparar o gatilho. Um historiador que a ouviu confirmou: ela descreveu exatamente o procedimento usado pelos soldados da época. Mas o detalhe mais arrepiante foi quando ela colocou a mão no peito, na altura do coração, e disse calmamente: foi aqui que a bala me atingiu. Ela possui, na vida atual, uma marca de nascença no mesmo ponto. Coincidência? Ou será que o corpo carrega cicatrizes da alma, mesmo depois de séculos? Vida 2. O afogamento no mar. Outra lembrança a transportava para uma vila costeira. Ela dizia ser uma mulher simples, que morreu durante uma tempestade no mar. Descreveu o vento uivando, o barulho ensurdecedor das ondas quebrando e a sensação de afundar enquanto a água salgada enchia seus pulmões. Ao narrar, sua respiração acelerava, os olhos se enchiam de lágrimas,
e ela parecia reviver a angústia da morte. Na vida atual, sofre de pânico de entrar no mar. Coincidência? Talvez. Mas a intensidade da emoção fazia qualquer cético hesitar. Será que os medos que carregamos hoje são apenas psicológicos, ou memórias de mortes que já enfrentamos em outras vidas? Vida 3. A Dama da Corte. Em uma de suas memórias mais ricas, ela descreveu ter sido uma nobre em um castelo medieval europeu. Falava de festas luxuosas, salões iluminados por tochas, música suave e longas mesas repletas de vinho e carne assada. Mas a riqueza escondia traições. Ela relatou ter sido envenenada por pessoas próximas, morrendo lentamente após beber vinho adulterado. Detalhe impressionante: ela dizia que os talheres usados tinham símbolos gravados na prata, descrições que bateram com artefatos encontrados em cortes da época. E se a inveja, o ciúme e a traição que você sente hoje não forem apenas problemas atuais, mas ecos de intrigas vividas séculos atrás? Vida 4. O comerciante no Oriente. Ela se via caminhando por mercados árabes antigos, repletos de cores e aromas. Falava de especiarias, tecidos coloridos e barracas lotadas. Sentia o calor escaldante, o cheiro de incenso e o barulho de moedas tilintando. Segundo ela, morreu esfaqueada durante uma discussão. Enquanto narrava, levava a mão ao abdômen, o mesmo local onde, na vida atual, tem uma cicatriz de nascença. Coincidência demais. Ou cada marca no nosso corpo é, na verdade, uma lembrança de uma ferida do passado. Vida 5. A jovem no convento. Uma lembrança carregada de emoção a levava para um convento europeu do século XVII. Ela descrevia o frio cortante das paredes de pedra, o som do sino checoando e a rigidez das regras religiosas. Mas revelava também um segredo, um amor proibido por um padre jovem. Esse amor a consumia por dentro e, segundo ela, adoeceu de tristeza até morrer de problemas pulmonares. Ao contar, lágrimas escorriam de seus olhos, como se ainda sentisse o peso daquela culpa. Será que culpas e segredos que carregamos hoje não são, na verdade, sombras de histórias que nunca terminamos em vidas passadas? Vida 6. A mulher na Revolução. A memória mais impressionante veio do século XX. Ela dizia ter sido uma mulher revolucionária que lutava contra um regime político opressor. Falava de discursos inflamados, perseguições, medo constante. E descreveu o momento em que foi capturada e executada em praça pública. Pesquisadores encontraram registros de mulheres revolucionárias mortas na época, e as coincidências eram perturbadoras. Será que a coragem que você sente hoje não é fruto das batalhas que sua alma já travou em outras vidas? Em cada relato, ela chorava, tremia e até mudava o tom de voz. Psicólogos diziam que não havia sinais de mentira, suas reações eram genuínas. Pesquisadores compararam seus relatos com documentos históricos e encontraram semelhanças impressionantes. Por exemplo, os nomes de lugares e costumes que ela citava correspondiam a registros reais. E se a história da humanidade não estiver apenas nos livros, mas gravada dentro de cada um de nós? O ápice veio quando pediram que ela desenhasse as memórias. Ela fez croquis de castelos, igrejas e até de um mercado oriental. Especialistas ficaram chocados. Alguns detalhes batiam com ruínas e registros descobertos anos depois. Esse foi o ponto que deixou até céticos em silêncio. E se os sonhos que você tem à noite forem, na verdade, fragmentos de vidas que já viveu? O bloco 3 não mostrou apenas lembranças. Mostrou vidas inteiras, dores, amores, mortes e segredos que ecoam até hoje. E isso levanta uma questão inevitável. Se essa mulher se lembra de 6 vidas, quantas outras estão escondidas na memória da sua alma? E se amanhã você acordasse lembrando de várias vidas, o que faria? Investigaria ou fugiria da verdade? Se esse bloco já te arrepiou, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder o próximo. Porque no bloco 4 vamos explorar as implicações científicas, espirituais e filosóficas desse caso. E talvez, quem sabe, encontrar pistas de como a alma sobrevive à morte. Você acha que a ciência já explica tudo? E se existissem histórias tão fortes que derrubassem certezas, deixando até os maiores céticos sem resposta? Antes de continuar, já se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você encara a vida e a morte. Será que a reencarnação é apenas um mito, ou já estamos diante de evidências que desafiam toda a lógica científica? O choque da ciência. Quando essa mulher trouxe suas memórias de 6 vidas diferentes, os cientistas esperavam contradições, falhas, lapsos. Mas o que encontraram foi consistência assustadora. Ela não apenas falava, ela sentia. Suor, tremores, taquicardia,
lágrimas. Era como se seu corpo revivesse mortes e dores que, teoricamente, não eram suas. Pesquisadores da Universidade da Virgínia, referência mundial em estudos sobre reencarnação, analisaram o caso e declararam: não podemos confirmar a origem dessas memórias, mas também não podemos explicá-las com a ciência atual. E se um dia você fosse obrigado a admitir que sua vida não começou no dia em que nasceu? Mente ou alma? Céticos correram para explicar. É imaginação. É fantasia. São traumas transformados em histórias. Mas então surgiu a pergunta: como explicar detalhes históricos que ela não poderia conhecer? Ela citou símbolos de castelos medievais que só seriam descobertos décadas depois em ruínas arqueológicas. Falou de armas e costumes militares confirmados por especialistas. Até nomes de cidades antigas, que depois foram reconhecidos em documentos históricos. Era impossível ignorar. E se aquilo que você chama de déjà vu não for apenas uma ilusão, mas um pedaço de memória que escapou do passado? O peso espiritual. Enquanto cientistas buscavam explicações lógicas, líderes espirituais viam o caso como uma revelação. Para monges budistas, era prova de que a alma renasce até alcançar plenitude. Para médiuns, era confirmação de que a vida continua. E a questão ficou clara. Se isso for verdade, então cada dor, cada perda e cada desafio da nossa vida tem um propósito muito maior do que imaginamos. E se aquele sofrimento que você viveu não foi injustiça, mas parte de uma lição da sua própria alma? O debate internacional. Esse caso saiu dos círculos religiosos e entrou nas conferências internacionais de psicologia, parapsicologia e espiritualidade. Documentários foram gravados, artigos publicados, debates inflamados. Alguns gritavam fraude. Outros, em silêncio, admitiam: nunca vi nada tão consistente em décadas de pesquisa. O que mais chocava era a repetição impecável. Gravaram horas e horas de entrevistas, e a mulher sempre contava as mesmas histórias, com os mesmos detalhes, sem contradição. E se existirem milhares de pessoas com memórias assim, mas que nunca tiveram coragem de contar? Reflexões filosóficas. Se a alma realmente vive várias vezes, quem somos nós afinal? Será que somos apenas o reflexo do presente, ou a soma de dezenas de existências? Ela própria, em lágrimas, desabafou: eu não sei mais quem sou, mas sei que já fui muitos. E se você não for apenas você, mas uma coleção de vidas que já se cruzaram ao longo dos séculos? O ápice aconteceu em uma sessão gravada. Em transe, ela começou a chorar, a gritar nomes, a descrever rostos e cenas com detalhes viscerais. Era como assistir alguém morrendo de novo, diante de todos. No fim, exausta, disse: eu já morri tantas vezes, mas continuo aqui. Um pesquisador, estarrecido, resumiu: se for fraude, é a mais perfeita que já vi. Se não for, é a maior prova da existência da alma. E se a morte não for um fim, mas apenas uma pausa no caminho? A repercussão no público. O caso não mexeu apenas com estudiosos. Milhares de pessoas no mundo todo escreveram cartas e mensagens. Alguns diziam: eu também tenho memórias que não consigo explicar. Outros relatavam cicatrizes de nascença, pesadelos recorrentes e fobias sem motivo. Era como se a história dela tivesse acordado memórias adormecidas em outras pessoas. E se aquela cicatriz que você nunca soube explicar for a lembrança da forma como você morreu no passado? No fim, não houve consenso. Céticos seguiram céticos. Crentes se sentiram confirmados. Mas havia algo inegável: ninguém saiu indiferente. E a própria mulher, em sua última entrevista, disse: eu não preciso que todos acreditem em mim. Basta que entendam: cada dor que vivi foi real, cada lágrima foi verdadeira. E eu carrego todas essas vidas dentro de mim. Silêncio. E arrepio. E você? Teria coragem de olhar para dentro de si e descobrir quantas vezes já viveu? Reflexão final. Esse caso não é apenas sobre reencarnação. É sobre valorizar cada dia, compreender que as dores podem ser lições e que nossa existência talvez seja muito maior do que acreditamos. Seja mito, memória ou realidade, essa história nos obriga a refletir. Talvez sejamos viajantes da eternidade, carregando fragmentos de vidas que ainda ecoam em nós. E se a pessoa que você mais ama hoje já tivesse sido parte da sua vida em outra existência? Se essa história mexeu com você, não vá embora sem se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários: você acredita que já viveu outras